Olá, pessoal. Uma vez que nós conhecemos, então, algumas propriedades dos gases, como caracterizar o estado de um gás, as variáveis termodinâmicas ou macroscópicas, a gente já está então apto a fazer um estudo das transformações sofridas pelos gases. E é bem simples. Para você estudar uma transformação gasosa, o que você vai fazer é, de uma forma bem geral, fixar uma determinada grandeza e então estudar como as outras duas se comportam. Ou seja, nós faremos, primeiramente, o caso de manter a temperatura desse gás constante, né? E aí ver o funcionamento, né, desse sistema em termos da pressão e do volume. Depois nós vamos fixar a pressão desse sistema gasoso e estudar, né, como se comporta volume e temperatura. E por fim, fixando-se o volume, ver como funciona esse sistema em termos das variáveis pressão e temperatura. A primeira transformação que nós vamos trabalhar é com a transformação isotérmica, conhecida também como lei de Boyle-Mariotti. Isotérmica significa manter a temperatura igual em todo o processo. Esse prefixo iso, que vem do grego de semelhante, igual, né, vai sempre vir na frente, né, do processo que nós vamos tratar. O primeiro, então, isotérmico, é bem interessante, é bem fácil. Vamos olhar aqui do lado essa situação. Suponhamos então que esse recipiente, que tem este êmbolo azul móvel, ou seja, ele é livre para se mover, né, para cima e para baixo, alterando assim o volume do sistema. Então, suponhamos que na primeira situação o sistema esteja sendo pressionado aqui por uma força externa e com a área do êmbolo, então temos o quê? Uma pressão. Tá? E tem um certo volume inicial, V1. O que se percebe? Se mantivermos a temperatura desse sistema constante, né, o que se percebe é que, se nós aumentarmos a pressão, né, o volume vai diminuir, certo? Experimentalmente, Boyle, né, e Mariotti verificaram que o produto da pressão inicial com o volume inicial se mantinha constante, ou seja, se você mantiver a temperatura constante, você depois também terá o produto da sua pressão final e volume final iguais ao início. Então, o que nós temos? Se esta pressão vezes o volume permanece constante, eu vou chamar aqui essa constante, é um número, tá? K1. Eu vou isolar, então, P em função de V. Passando para lá, nós teremos K1 dividido por V, que é essa expressão que nós temos aqui. Ou seja, vimos então que pressão e volume, para sistemas mantidos a temperatura constante, são inversamente proporcionais. Esta expressão, ela é bem conhecida na matemática. Se eu tenho uma função de x, um f de x, igual a uma constante sobre o x, o nome da curva gerada por esta função se chama hipérbole.
certo? Então, esta hipérbole aqui, descrita por esta curva vermelha, na física ela recebe um nome especial dentro deste contexto, né, que nós estamos trabalhando na termodinâmica, que é a isoterma. Então, nesta isoterma, todos os pontos sobre esta curva vermelha terão a mesma temperatura. Ou seja, se você pegar o produto aqui, ó, neste ponto, supomos aqui uma pressão 1 e um volume V1, terão uma certa temperatura. Se você pegar aqui mais embaixo, uma pressão 2 e um volume V2, o produto dos dois também estarão aí, darão o mesmo valor. Ou seja, todos os pontos sobre essa curva, né, respeitam esta expressão. Então, o nome dessa curva, em especial no nosso caso, é a isoterma. Para finalizar, então podemos dizer o seguinte: para processos isotérmicos, ou seja, processos sofridos por um gás mantido a temperatura constante, o produto da pressão e do volume se mantém constantes. Nessa transformação, chamada como transformação isobárica, dado o nome dos seus estudiosos Charles e Gay-Lussac, nós, em vez de mantermos a temperatura fixa, vamos manter a pressão fixa. Então, observando aqui na esquerda essa figura, suponhamos uma situação inicial em que nós temos um determinado volume, tá? E o sistema uma certa temperatura, ou seja, respectivamente V1 e T1. Aí, como denota essas imagens dessas bolinhas, né? É como se elas tivessem ficado mais rápidas, ou seja, a agitação delas aumentou e a nova temperatura T2 então é maior do que a temperatura T1. Tá? Ou seja, suponhamos que você, fixando a pressão, aumentou a temperatura. O que se espera é que você tenha um aumento do volume. Ah, por quê? Vamos pensar bem. Se você imaginar, então, né, que essas partículas estejam colidindo com as paredes do recipiente o tempo todo, essas colisões estão o quê? Ligadas à pressão do gás. Então, se você começar a aumentar a temperatura, essas partículas vão se movimentar mais e vão bater cada vez mais, aumentando assim a pressão. Opa, mas não pode. Para compensar isso, então, o volume desse gás aumenta, mantendo a taxa de colisões entre esses dois estados fixa. Tá? Experimentalmente, verifica-se que a razão entre volume e temperatura iniciais é igual a volume e temperatura no final do processo. Tá? Em outras palavras, o que foi verificado é que a razão entre volume e temperatura é igual a uma constante, que eu vou agora chamar de K2. Isolando aqui o V em função de T, nós teremos então que V é uma constante K2 vezes a temperatura. Esta função aqui claramente mostra que volume e temperatura são diretamente proporcionais, o que nos remete a uma função do primeiro grau. Funções do primeiro grau geram uma reta. Note que esta reta não corta a origem, porque, como nós discutimos algumas vezes, né, e veremos mais à frente, no estudo mais aprofundado da termodinâmica, que sistemas físicos, né, não podem alcançar o zero absoluto por meios, né, conhecidos, né, por meios termodinâmicos. Isso não é possível. Tá? Isso, inclusive, se refere à terceira lei da termodinâmica, ou postulado de Nernst, que nós comentaremos em breve mais à frente. Vale chamar a atenção que quando você estiver trabalhando esses diagramas, esses gráficos,
essa temperatura sempre é a temperatura em Kelvin. Ela é a temperatura absoluta. Então não se esqueçam de sempre que estiverem trabalhando a partir daqui, né, com gases, a temperatura sempre será trabalhada em Kelvin. Vamos falar agora então sobre a transformação isovolumétrica, que é devido a Charles. Por isso leva também o nome de Lei de Charles. É importante dizer que essa transformação aparece com outros nomes. Tá? Esta transformação também é conhecida como transformação isocórica e aparece também às vezes com o nome de isométrica. Certo? Então aí são 3 sinônimos para essa transformação. Vamos olhar então mais uma vez para a nossa figura à esquerda. À esquerda tem duas situações. Nós temos então um sistema aqui em aquecimento, certo? E este sistema inicialmente se encontra a uma temperatura T1, estando também a uma pressão P1. Tá? O que é feito? Então, nós colocamos essa temperatura um pouco maior e o que é verificado? Basta você perceber aqui, ó, quando você tem as partículas nessa primeira situação, né, aqui elas estão se movendo, denota uma movimentação um pouco mais lenta. Aumentando essa temperatura, aumentou-se também a movimentação, ou seja, as partículas estão mais rápidas. Como o volume desse balão é constante, ou seja, claro, nós sabemos que há dilatação, mas aqui nós não estamos considerando a dilatação neste caso, tá? Estamos considerando que essa dilatação é desprezível. Então, o volume do gás aqui, que é o volume do recipiente, se mantém fixos. De modo que se este volume se mantém fixo e a temperatura aumentou, essas partículas estão se movendo mais rapidamente, significa que a taxa de colisões também irá aumentar. Ou seja, e a taxa de colisões está relacionada com o quê? Com a transferência de quantidade de movimento das partículas para a parede do gás. Então, nós temos o aumento de pressão. Experimentalmente, nós podemos descrever isso da seguinte forma, que a razão entre pressão e temperatura se mantém o quê? Constante. Tá? Uma pressão 1 sobre uma temperatura T1 é igual a pressão 2 sobre uma temperatura T2 e assim por diante. Quer dizer que tudo isso é igual a uma constante que eu vou chamar aqui de K3. Isolando aqui a pressão em termos do volume, da temperatura, nós teremos então K3 vezes T. Esta função que aparece aqui mostra que a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Com isso, nós temos uma equação de uma reta. Lembrando, da mesma forma que no caso anterior, esta reta não pode cruzar aqui a origem, né? Porque isso implicaria numa temperatura absoluta zero, o que não pode ocorrer. E aqui, lembrando que esse estudo sempre é feito com a temperatura na escala absoluta, em Kelvin. Espero que vocês tenham entendido.